Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Com a graça de Deus, começamos hoje mais um gênero literário. Começamos as cartas de São João. Temos 3 cartas. No dia de hoje nós vamos meditar a primeira carta. Hoje é o dia de número 355 do nosso ano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos meditar as cartas de São João. Começamos hoje com a primeira carta e amanhã nós vamos meditar, com a graça de Deus, a segunda e a terceira carta de São João. Existem muitos autores que dizem que estas cartas não foram escritas por São João, que era um apóstolo, mas aqui, devido ao nosso tempo, nós não vamos entrar em alguns detalhes, como a autoria do texto. A igreja, desde o princípio, ela acredita que foi escrita realmente por São João, pelo apóstolo. Com mais tempo, nós podemos meditar mais sobre o verdadeiro autor desta carta. Com toda certeza, é uma carta de alguém que estava muito próximo dos apóstolos, de alguém que conviveu com a primeira geração dos apóstolos. Vamos ficar com aquilo que a igreja nos ensina, com aquilo que a tradição nos diz, e vamos continuar chamando esta literatura de literatura joanina. Padre, por que às vezes o senhor diz que nós não temos certeza se o texto foi escrito ou não por São Pedro ou por São João? Nós falamos isso porque antigamente era muito comum que para um texto ter credibilidade se dava o nome de uma pessoa importante, e aí tendo o nome daquela pessoa mais importante ela ganhava credibilidade. Mas aqui não é o momento de nós fazermos estudos exegéticos para compreendermos a exatidão de alguns termos ou estudos de uma profunda literatura, como descobrimos quem é o autor de fato do texto. Novamente, nós ficamos com aquilo que a igreja nos ensina, nós dizemos que essa é uma literatura de São João, uma literatura joanina. Primeiro nós tivemos o Evangelho, e aqui nós vamos perceber, e aqui me leva a compreender que o autor é o mesmo. Nós temos aqui uma literatura onde fala muito do amor, onde fala muito deste aspecto prático da nossa fé, que é a caridade. Então nós vamos ver um texto muito fácil de se compreender, um texto muito aplicável. Muitas vezes parece que o texto está girando, e é como se não saísse do mesmo lugar, e esse mesmo lugar é tendo o amor como centro. Um discípulo de São João, São Policarpo ele viveu em Esmina, foi mártir ali pelo ano 156, na Turquia. E certa vez São Policarpo, ele escrevendo sobre São João, ele dizia assim: quando eu convivia com João, às vezes próximo da fogueira, em momentos de meditação, ele sempre repetia a mesma coisa: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E nós perguntávamos: João, por que você diz tanto a mesma coisa que Deus é amor? E aí São João dizia, veja, um sucessor de um apóstolo, São Policarpo, dizendo: São João afirmava para ele: eu digo que Deus é amor, porque se vocês entenderem isso, vocês entenderão tudo. Então esta é uma das temáticas principais. Eu digo que é a temática principal. A essência do amor é Deus. Nós vamos conhecer Deus à medida que nós amarmos. Então, nós temos aqui a temática do amor, nós temos uma segunda temática que é a veracidade da fé, ou seja, a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que veio dos apóstolos e acredita em Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estas duas naturezas de Jesus, que é uma pessoa divina, elas estão unidas e são inseparáveis. Nós temos também a certeza da salvação como uma outra temática, a salvação que nos foi trazida pelo próprio Cristo.
Algo que aparecia ali em São Pedro, apareceu também em São Paulo, apareceu nos escritos aí então dos apóstolos e volta novamente. É o cuidado com falsos profetas. Então São Paulo dizia, São Pedro também disse, e agora em João, o cuidado com falsos profetas. Ali já estava chegando na segunda geração, haviam pessoas que, ou mal intencionadas, ou por terem raízes ou pagãs ou judaicas muito enraizadas, muito fortes, acabavam querendo fazer do cristianismo como se fosse uma continuação desta religião ou desta forma de pensar que era o paganismo. E aí, uma outra temática, isso daqui, a caridade, ela explica isso, a importância da unidade na diversidade, ou a unidade na comunidade. A comunidade é feita por pessoas diferentes e a comunidade, ela deve estar unida no amor de Cristo. Então nós começamos aqui a carta de São João, o que me leva a concluir que é o mesmo autor do Evangelho. Nós podemos ver aqui o começo da carta e nós vamos lembrar o prólogo, onde São João ele dizia: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. E ele veio habitar entre nós. Assim começa o Evangelho de São João. Me recordo nos comentários, várias pessoas disseram assim: Padre, o evangelho que eu mais gostei foi o Evangelho de São João. E depois, se você quiser, você pode comentar até agora qual o texto do Novo Testamento ou da Bíblia toda que você mais gostou. Cada um tem o seu que, de certa forma, é um pouco mais particular. Confesso que eu gosto muito. A maioria das pessoas vão dizer: Padre, eu gosto de todos. É óbvio que nós gostamos de todos, mas tem sempre um que nos toca mais. Eu gosto muito de meditar Atos dos Apóstolos. Porque ali parece que foi quando a igreja ela foi se expandindo, quando ela foi crescendo. E aí das cartas, a carta aos Romanos, para mim também, de São Paulo, ela é belíssima. Então, muitos gostam do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é como uma fonte que sacia da sede. Quanto mais meditamos, mais precisamos meditar. Então, olha o comecinho ali da primeira carta, nós vamos ver como que isto nos recorda o começo do Evangelho de São João. A carta começa assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, do verbo da vida, porque a vida manifestou-se. Nós a vimos e dela vos damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. É a nossa comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então aqui é praticamente a mesma coisa que aconteceu no prólogo. Para que a nossa alegria seja completa, aqui nós precisamos estar no caminho de Cristo, nós precisamos estar no caminho da luz. E aqui existem 4 condições para que nós estejamos no caminho da luz. A partir do versículo 5, nós vamos começar a encontrar estas condições. Se nós queremos estar no caminho de Cristo, se nós queremos estar no caminho da luz, 4 condições são necessárias. Então, aos poucos, nós vamos começar a ver estas condições. A primeira, ela começa no versículo 8. Mas antes dessa primeira condição, veja o versículo 6. Eu grifei aqui um versículo muito interessante. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, com Cristo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissemos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, no pecado, nós mentimos. E aí ele continua dizendo: mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem alguns termos, parecem interessantes, mas parecem assim, um pouco desconexos, que na verdade eles se entrelaçam, eles formam aqui uma reflexão teológica muito profunda e muito bonita. Olha aqui, se caminhamos na luz, como Ele está na luz, Cristo está na luz. E se nós caminhamos com Ele, nós estamos em comunhão uns com os outros. Então quem caminha na luz? Quem caminha com Cristo? E qual que é o critério para nós sabermos que nós estamos caminhando com Cristo? O critério é nós estarmos em comunhão um com os outros. Se isso acontecer, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o que é preciso para que o sangue de Cristo nos purifique? É preciso estarmos com Cristo.
É preciso estarmos na luz. E como que nós estamos na luz? Aqui, segundo esta carta de São João, é quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Então nós vamos ver agora, de forma ainda mais prática, 4 condições para nós estarmos na luz. A primeira delas começa ali no versículo 8. Então esta é uma primeira parte desta carta de São João, as condições para nós estarmos na luz, para nós estarmos com Deus. A primeira delas, a ruptura com o pecado. E aí nós vamos encontrar a partir do versículo 8, que é do capítulo 1 ainda, nós entramos no capítulo 2 e vamos até o versículo 2. Vejam ali, se dissemos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Padre, por que se nós dissermos que nós não pecamos, nós fazemos de Deus um mentiroso? É muito simples, porque Cristo veio para nos perdoar dos nossos pecados. Ele veio para revelar a plenitude do amor de Deus, como que é Deus em si mesmo, como que Deus ama, mas ele veio para nos perdoar dos nossos pecados. Então imagina assim, Cristo veio para perdoar cada um de nós dos nossos pecados. E aí você diz que não tem pecado, então alguém está mentindo. Ou é Cristo que está mentindo, que disse que veio para te perdoar dos seus pecados, ele está mentindo, ou você está mentindo dizendo que não tem pecado. Então a conta aqui não fecha. Então nós temos pecados e ele veio nos perdoar dos nossos pecados. Começo do versículo 2 diz que Jesus é vítima de expiação pelos nossos pecados. Aqui nós temos um texto belíssimo que fala da redenção realizada por Cristo. Olha, meus filhinhos, e aqui vai aparecer várias vezes, eu fui grifando na minha Bíblia, todas as vezes que aparece, permanecei no amor, amados, filhinhos. Aqui é um pai, um ancião, possivelmente o último apóstolo que morreu, ou possivelmente já aqui muito idoso, e tratava aqueles que eram seus discípulos aqui de uma forma muito cordial. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então aqui entra a reafirmação de algo que foi muito desenvolvido nas cartas de São Paulo. Nós precisávamos de um Redentor. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Aqui ele não enfatiza tanto como que nós fomos perdoados, mas ele diz, nós fomos perdoados pelos nossos pecados. São Tiago enfatiza, nós fomos perdoados pelos nossos pecados, e como sinal claro, nós precisamos das obras. Aqui ele diz, precisamos amar uns aos outros. Ali em São Paulo, o enfoque principal estava na fé, mesmo ele falando que a fé ela é demonstrada também através de obras. Então, primeira condição para andar na luz, romper com o pecado. Segunda delas, observar os mandamentos, principalmente da caridade. E é isso que nós vamos perceber dos versículos 3 até o versículo 11. Eu grifei ali várias vezes, versículo 6, permanecei neles. Então, várias vezes, guardar os seus mandamentos, no versículo 3. Se nós o conhecemos, o sinal que nós o conhecemos, para nós andarmos na luz, é guardar, observar os seus mandamentos, principalmente o mandamento da caridade. Uma terceira condição, terceiro sinal para estarmos na luz, versículo 12, aqui São João ele fala novamente aqui, chama aqueles que recebem essa carta de filhinhos, versículo 12, eu vos escrevo filhinhos. E aqui ele vai dizer para preservarmos-nos do mundo, não nos contaminarmos com o mundo. E aqui ele vai dizendo para grupos diferentes de pessoas. Veja ali, versículo 13, para os pais, ainda no versículo 13, para os jovens, depois versículo 14, para os filhos, ainda no versículo 14, para os pais, depois novamente para os jovens, e ali para mim aquilo que é o coração dessa terceira condição, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. A Sagrada Escritura diz de forma muito clara, o amor pelo mundo é ódio contra Deus. Então aqui
O nosso grande São João, ele diz que nós não devemos amar o mundo. O nosso amor, ele deve ser por Deus. Aí nós temos a quarta condição, que é preservar-se do anticristo, não se contaminar pelo anticristo. São João, ele vai dizer que o anticristo já estava no meio dos apóstolos, já estava no meio da igreja. Veja ali o versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Aqui novamente eu fico imaginando Martinho Lutero. Martinho Lutero era católico. E gostaria de perguntar, Martinho Lutero, você está feliz com tudo isso? Tantas igrejas, tanta divisão de família, era tão simples ser como santos e renovar a igreja por dentro. Veja São Francisco de Assis, renovou a igreja por dentro. Veja um Padre Pio, vejam São Paulo, pessoas que tinham todas as razões humanas para sair e fundar a sua igreja, permaneceram unidos a Cristo na igreja que ele fundou. Porque Jesus, ele sempre disse, há uma igreja. E aí, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Lutero, aqui é para você, ó, onde você estiver. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Aqui pode ser que ele estava falando de Judas, provavelmente indiretamente é para os fundadores das seitas protestantes e das pequenas comunidades eclesiais, mas diretamente aqui ele estava falando para falsos profetas que começavam a surgir dentro da comunidade. Versículo 25 diz qual que é a promessa de Deus, qual que é a promessa da vida eterna. Costumo dizer assim, Cristo, ele fez 3 promessas para nós. Primeiro, que nós vamos ter cruz. Quer me seguir? Toma sua cruz e me siga. Segunda, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, ninguém jamais estará sozinho. E aí a terceira, a vida eterna. Nós vamos viver eternamente com ele, se nós formos fiéis. Veja ali o permanecei, final do versículo 27, permanecei nele. Começo do versículo 28, permanecei nele. Então aqui nós vimos 4 condições para permanecermos, estarmos na luz. Irmãos e irmãs, agora nós vamos ver a partir do capítulo 3, finalzinho ali no versículo 29 do capítulo 2, já começa 3 condições para vivermos como filhos de Deus. E aí nós somos de fato, o versículo 1 do capítulo 3 diz isso. Vede que manifestação do amor Deus nos deu, Deus Pai, sermos chamados de seus filhos e nós o somos. 3 condições para sermos filhos de Deus, para nós permanecermos na filiação divina ou para nós sermos bons filhos. Primeira delas, romper com o pecado. Versículo 4. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Versículo 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Versículo 10 vai aparecer ainda mais uma síntese daquilo que significa ser filho do diabo. E aqui, padre, eu não gosto de ouvir esse termo, então não tem como ler a Bíblia, é muito claro. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que ama o seu irmão. Então, olha, quem não pratica a justiça, quem não ama o seu irmão, não é de Deus. Segunda condição, para permanecermos, vivermos como filhos de Deus, observar os mandamentos, especialmente o da caridade. Então, algo que aconteceu ali para estarmos na luz, vai repetindo praticamente a mesma coisa. Versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, amai-vos uns aos outros. Olha o versículo 13, não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. E aí ele vai dizer novamente, versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Depois vai dizer da caridade com o mais necessitado, no versículo 17. Possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha os olhos, como permaneceria nele o amor de Deus? Então a importância da caridade, das obras de caridade, que também aparece no versículo 18. E versículo 21, a importância de não usarmos o nosso coração para condenarmos as pessoas. Permanecer nele significa guardar os seus mandamentos. Por fim, nós temos ali a terceira condição, que está no capítulo 4,
Capítulo 4, a terceira condição. A terceira condição é preservar-se dos anticristos e do mundo. E ali ele vai dizer, São João, sobre o critério para nós estarmos em Deus, para nos preservarmos do anticristo, para nós não estarmos no mundo. Um desses critérios é acreditar. Acreditar em quê? Na encarnação. Acreditar que Deus se fez um de nós. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que professa que Jesus Cristo veio na carne e é Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. E aqui é interessante esse balanço, porque senão nós pensaríamos assim, basta a caridade, basta o amor. Mas aqui o texto, ele seguramente afirma que se nós não amarmos o irmão, nós não conhecemos a Deus. Eu vejo essa primeira carta de São João aqui como se fosse duas colunas. A importância do amor a Deus, a importância do amor ao próximo. E aqui é preciso professar a fé. Professar a fé correta. Novamente, haviam falsos pensadores, nós chamamos de gnósticos, pessoas que tinham doutrinas espirituais, doutrinas que eram como se fosse para alguns escolhidos, para algumas pessoas especiais, que dizia que só esses iluminados, só essas pessoas especiais teriam a visão de Cristo. Então, aqui o texto diz que realmente ele se encarnou. E se encarnando, ele está no meio de nós. Depois nós vamos para as três fontes da caridade e da fé. Ou uma terceira parte ainda da carta, nós podemos chamar essa terceira parte de fontes da caridade e da fé. Segundo a Bíblia de Jerusalém, eu penso que eles foram muito felizes quando dividiram a carta dessa forma, depois da introdução, três partes. Como permanecer no caminho da luz. Depois nós temos como viver como filhos de Deus. E aí, por fim, o texto vai falar sobre as fontes de caridade e da fé. Amor ao próximo, reconhecer o amor de Deus por nós, confessar que Jesus é o Filho de Deus. Novamente, amar o nosso próximo, versículo 20 é muito claro do capítulo 4. Amo a Deus, mas odeio o seu irmão, você é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, que não vê. E aí depois, crer que Jesus é o Cristo. Então aqui tem como se fosse uma relação muito clara entre amar o próximo e amar a Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Preciso crer que Jesus é o Senhor. Preciso crer que Deus se fez um de nós. Mas é preciso também estar em comunhão e amar o nosso irmão. As duas coisas aqui, elas caminham muito próximas e elas são inseparáveis. Depois nós temos aqui as fontes de fé. Diz que a nossa fé ela veio pela água e veio pelo sangue. Aqui nós já temos uma introdução daquilo que é o Espírito Santo. E aí nós vamos ver ali no versículo 8 que existem três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Eu achei interessante o comentário aqui da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 5, versículo 8, que faz uma interpretação espiritual. Diz que aqui está falando do sangue e da água que jorraram do coração de Cristo na cruz. Então, isso daqui eu viria como um sinal da Eucaristia do batismo. Mesmo que São João não queira dizer isso, através da revelação de Deus, nós podemos ver aqui claramente que um dos sinais que nós estamos, na verdade, que nós temos a fonte da fé, é estarmos unidos nos sacramentos. Por fim, nós temos os complementos, a confiança no poder de Deus, orar pelo irmão que comete pecado e conduz à morte, não viver em pecado, porque o pecado nos conduz à morte. E depois nós temos como se fosse um resumo, no versículo 19. O resumo diz assim: nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ou seja, se somos de Deus, devemos nos afastar do mundo. Irmãos e irmãs, é como se fosse um retiro espiritual. Aqui nós vamos reforçar algumas temáticas que já foram vistas anteriormente nos autores que nós já estudamos. Então aqui nós vamos ver o que é necessário para estarmos na luz, o que é necessário para vivermos como filhos de Deus, o que é necessário ou quais são as fontes da nossa fé. Um texto direto, simples e muito bonito. Amanhã será
2 cartas em apenas um dia, porque é um dia um pouco mais breve, são cartas ali de apenas um capítulo. Primeira e segunda carta de São João. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.